Então, pessoal, agora que nós já aprendemos a criar, né, um controlador de domínio, estou aqui no nosso controlador de domínio que a gente criou, né, um pouquinho mais sofisticado. Eu vou mostrar para vocês assim, a primeira parte da administração do Active Directory, né, o início, né, como a gente cria objetos, que são esses objetos. Então, vamos falar. Primeiro, vamos logar no servidor. Então, notem aqui que eu tenho aqui um administrador, né, do meu domínio Destiny. Vou colocar aqui, colocar minha famosa senha de administrador. Beleza? Bacana. Primeira coisa que entra no controlador de domínio, no qualquer servidor, né, se você não desabilitar, é o painel, o nosso gerenciador de servidor, que a gente já falou um pouco dele, tá? Com as funções instaladas aqui do lado esquerdo. Então, nesse computador só tem um AD instalado, né? A única função que a gente instalou nele foi o Active Directory. Ele é um ADDS. Tá? Por aqui eu tenho acesso a, como eu já mostrei para vocês, adicionar função, outras coisas. Vamos lá direto para as ferramentas do Active Directory. Tá? Então aqui vamos nas ferramentas, né, para qualquer ferramenta de trabalho. E vamos logo aqui no usuário dos computadores, que é a ferramenta mais básica. Mais tarde eu falo um pouquinho também, vou mostrar também a vocês a central administrativa do Active Directory. Estamos aqui no usuário dos computadores do Active Directory. Vamos levantar aqui. Pronto. Estamos aqui nos usuários e computadores do Active Directory. Notem aqui do lado, né, esquerdo, né, o meu conjunto de containers, né, onde tem alguns containers e tem umas OUs de administração, né, do Active Directory. Vou diminuir um pouquinho essa coisa, botando aqui só os recursos padrões. Tá? O que nós temos aqui, que a gente já conversou de novo, uma reclamação. Buildings são as contas que já vêm prontas, né, para utilização. Né? São contas e grupos, na verdade são os grupos, né, já pré-criados, né, pelo AD, para você administrar algumas coisas. Na verdade a Microsoft não recomenda a utilização no dia a dia desses grupos, só para os padronizados. Se você precisar de um grupo, você utiliza um parecido com uma delegação mais específica, mas esse daqui nós aqui usamos bastante, quer dizer, todo mundo usa, né? Pelo menos o grupo administradores, a gente sempre utiliza, operadores de cópia, né? Alguns outros grupos aqui interessantes que a gente pode usar. Computadores, né? Nesse meu domínio eu já cadastrei um computador, né? O série Destiny, aqui nessa máquina. Então aqui eu tenho, nesse container, eu tenho um computador chamado série Destiny. É o Container Computers, né? O Computers é um container, não é um OU, né? A gente falou, já falei para vocês a diferença de OU, né? Container. Então, Computers é um container. Domain Controllers é uma OU, uma unidade organizacional onde contém os controladores de domínio do meu domínio. Nesse momento a gente só tem esse computador aqui, que é o nosso controlador de domínio. Ele está dizendo aqui computador, que ele também é catálogo global. Catálogo global a gente vai falar um pouco mais tarde sobre isso. Aí só tem um site também faz parte aí do nosso treinamento. Pulando aqui Forest Principles, accounts que não nos interessa no momento. Eu criei aqui uma OU de testes para fazer aquela apresentação que a gente fez de impressora, que está aí no YouTube, na internet. Então criei a diretoria, né, o RH, as secretárias e a Joana, né, com os usuários de teste. Criei também uma OU de TI para a gente fazer uma demonstração. Como é que eu faço para criar objeto? Né? Tem várias formas de você criar objeto. A mais fácil, né, é você chegar aqui dentro, por exemplo, aqui do Destiny. Eu vou criar uma nova unidade organizacional. Direito, aqui, novo. Dentro de novo aqui tem tudo que eu posso criar. Então aqui, computador, contato, grupo, unidade organizacional, impressora, usuário. Tá? O que a gente mais usa é a unidade organizacional, usuário. Tá? Pasta compartilhada, tudo isso eu posso criar a partir daqui. A ideia agora é criar uma unidade organizacional. Vou criar uma unidade organizacional. Notem aqui que ela pode ser protegida contra exclusão acidental. Isso é interessante, porque normalmente uma unidade organizacional contém muitos objetos dentro dela. Uma vez que você apague essa unidade organizacional por acidente, por algum motivo, né, tudo que está dentro dela vai apagar junto. Então essa proteção não é uma boa.
Eu vou desabilitar porque eu vou apagar e recriar essa unidade organizacional várias vezes para a gente fazer experiências, né? Mostrar para vocês como tudo funciona. Então, para não ser uma coisa mais complexa para apagar, eu vou desprotegê-la, vou tirar a proteção. Tá? Então, eu vou criar uma aqui, administração, uma OU chamada administração. Sem acento, que é para não complicar nos scripts. Tá? Me dou OK. Bacana. Criei uma isso, então. Facinho, você cria uma OU muito fácil, muito simples, tá? Muito bom. Aqui também dentro de users, tá? Mostrando aqui um container também, ó. Você pode ver pelo símbolozinho, né? Que tem um símbolozinho diferente quando ela é OU e quando ela é simplesmente um container. Tá? Então, também tem os usuários aqui, padrões, os grupos, alguns padrões também de domínio, né? Que é o administrador de domínio, os administradores da empresa, administradores de esquema, os admins de domínio. Tá? Tudo isso. A gente já vai falar de grupo. Então, eu criei aqui uma administração que também não tem ninguém. Viu como é fácil criar administração? Como é que eu crio um usuário? Né? Tem várias formas de criar usuário. Eu posso criar um usuário aqui mesmo. E agora, onde eu vou criar esse usuário? O ideal é você já colocar o usuário que você cria, né, no OU que você pretende. Então, vamos botar aqui dentro da OU de TI, né, que não tem ninguém. Eu vou criar, né, um novo, mesma coisa que a gente fez antes, novo, só que em vez de unidade organizacional, vou criar um usuário. Vou criar a mim mesmo. Né, Hinaldo, né, Lopes, login, Hinaldo, Destiny. Avanço, aqui uma senha para o Hinaldo. Repito a senha. Aí algumas opções. O padrão é, o usuário deve alterar a senha do próximo logon. Você chegou um empregado na empresa, um novo funcionário, um novo colaborador. Então ele chegou, você cadastra no AD. Então você não vai pedir a senha para ele, porque isso é um absurdo. Você não pode saber a senha do usuário. Então o que acontece em todos os lugares é assim. Você fornece uma senha padrão, né, inicial, né, ou uma senha, ou gera uma senha padrão para aquele usuário, que você sabe, né, coloca essa senha aqui para ele poder fazer o primeiro logon, e da primeira vez que ele entrar no sistema, o AD, o Active Directory, vai solicitar essa senha e depois vai solicitar que ele troque a senha, que é esse aqui. O usuário deve alterar a senha no próximo logon. Essa opção. Quais as outras opções que eu tenho? Eu tenho o usuário não pode alterar a senha, quer dizer, eu crio uma senha e ele não pode ser alterado. Eu tenho a opção, né, de desabilitar essa conta, né, que não deixar ela trabalhar, eu criar uma conta desabilitada. Isso também é no futuro eu mostro para vocês na parte mais avançada como isso funciona. E eu vou colocar aqui senha nunca expira para poder ser mais fácil de utilizar. Não é legal, não é uma coisa que se faça no dia a dia, senha nunca expira. Né? É uma brecha de segurança. Por que estou fazendo aqui? Quando eu faço uma senha que nunca expira, você não precisa ficar trocando de senha. E a senha é uma maneira de você assegurar que outros usuários não entrem, né, ou que invasores não utilizem da sua conta para trabalhar no sistema. Então, a senha nunca expira é aqui para treinamento, é interessante porque eu não vou mexer muito por muito tempo se você levar. Quando você tem uma senha padrão, né, que ele troca primeiro, ele leva normalmente 40, 60, 90 dias, a gente vai ver como se faz isso, para pedir o usuário para trocar de senha. Essa troca de senha é muito importante, principalmente para segurança. Vou botar aqui senha nunca expira. Vamos avançar, concluir. Pronto, criei um usuário. Então eu criei um usuário aqui nos usuários computadores do Active Directory. Eu só tenho usuário, só isso? Não, o usuário é muito mais que isso. Olha só, o usuário tem uma enorme gama de coisas que você pode cadastrar. Por exemplo, aqui eu dei Hinaldo, eu posso colocar aqui uma inicial, né? Eu posso colocar aqui uma descrição, né? Onde eu trabalho, telefone, e-mail, página web, endereço, aí onde ele fica. Aqui as características da conta, olha como é aqui que a gente cadastrou, né? Hinaldo, Destiny. Eu posso configurar
um horário de logon, dizer, esse usuário aqui não pode estar toda hora aqui na minha rede. Ele só pode trabalhar aqui de segunda a sexta, ou segunda, quarta a sexta. Então pode definir aqui, né, um horário de logon. Por exemplo, eu não quero que ele logue no domingo. Aí bota aqui, logon negado, domingo ele não loga. Né? Então ele não estou logando, ele loga todos os dias, todos os horários, menos domingo. Né? Vou marcar de novo que eu quero trabalhar domingo, eu sou um cara trabalhador. Né? Então eu posso fazer aqui o horário que eu quiser, no dia que eu quiser, o logon do nosso amigo. Eu também posso determinar em que computador esse camarada trabalha. É computador por computador, né, tá? Eu posso adicionar, ele só pode trabalhar no computador X, no Y, no Z. Né? Aqui é um princípiozinho quando você bloqueia a conta do usuário. Quando é que bloqueia? Você bloqueia um usuário quando ele entra de férias. Você pode bloquear um usuário porque tem suspeita do que a senha dele foi invadida. Então tem várias coisas que fazer. Aquelas opções, né, senha no que espera, armazenar a senha criptografável, que eu vou falar mais tarde, desabilitar a conta, usar cartão inteligente, tem várias opções aqui para logar no camarada. Eu também posso dar um vencimento para a conta. Por exemplo, eu tenho um consultor, né? Contratei um consultor para minha empresa para trabalhar durante 6 meses. Então, para eu ter certeza que daqui a 7 meses ele não vai poder mais logar na minha conta, mesmo que eu me distraia, alguma coisa assim que eu coloco, que eu cadastro esse usuário, eu posso dar um vencimento. Quer dizer, naquela data, daqui a 6 meses, ele não vai poder mais logar na máquina. Eu já coloquei um reloginho, né, contando que daqui a 6 meses ele não vai mais poder logar, né, no meu domínio. Perfil, né, que a gente vai ver perfil mais na frente, né, a gente fala de perfil do usuário, né, a gente guarda o perfil, caminho. Aí telefone, nome da empresa, né, e uma das mais importantes abas aqui, membro de, né, é aqui que eu vou dizer, né, quais os grupos pelo qual esse usuário, que representam esse usuário. Normalmente um usuário não é só não trabalha sozinho, né, ele trabalha numa equipe. Então ele vai... Primeiro grupo básico, claro, é o grupo de usuários de domínio, que são todos os usuários que trazem no domínio. Tá? Eu também posso adicionar outros grupos. Na verdade, como eu sou o tal, certo, gente? Eu vou me adicionar a um grupo de administradores de domínio. Porque eu sou o administrador, né? Aí ele pega aqui admin. Como é que eu fiz isso? Vou voltar aqui que foi muito rápido, né? Tem aqui, bota aqui em adicionar. Aqui eu digo qual o nome do grupo. Se eu disser o nome do grupo certinho, admin, né, ele vai pegar o grupo só admin, ó. Eu escrevi a mais, escrevi errado, botei um i aqui no meio. Quando eu não escrevo muito e escrevo errado, ele não sabe procurar. Então é admin sem i, não, pode ser burro. Vamos lá, admin, faz as procuras. Aí como eu comecei a não escrever tudo, ele me traz uma lista de tudo que começa admin, né? Aí tem administradores da empresa, administradores de esquema, administradores do Hyper-V, eu quero administradores de domínio. Todos eles começam com admin. Tá? Posso selecionar. Outra forma, eu não lembro o nome, quero adicionar um grupo. Eu não lembro o nome do grupo. Puxa, eu acho que não estou sabendo dizer qual grupo que eu quero. Avançado. Aí ele vem aqui para você fazer uma busca mais apurada. Mas não, nem assim eu quero. Eu quero saber tudo que existe lá, que eu acho que eu tenho um grupo bacana para colocar ele. Então eu quero mais de um grupo. E estou com preguiça de escrever. Vou aqui em localizar agora e você vai ver uma lista de todos os grupos existentes no Windows, né, no teu AD. Aí vou procurar aqui o meu admin de domínio, né, vamos ver se é esse camarada mesmo, admin de domínio, mesma coisa. Posso botar em mais de um grupo, né? Eu posso agora verificar e colocar em mais de um grupo. Fazer um control, tá? Botar um avançado aqui, botar mais um grupo aqui. Vamos lá, ele também vai ser administrador da empresa. Vamos aqui. Eu também vou ser administrador da empresa. Eu também quero administrador da empresa. Eu vou somando, né, as coisas que eu quero. Depois você dá OK e vem aqui a listinha de grupos a qual eu pertenço. Bacana, pô, sou administrador de domínio, administrador da empresa. Nossa, não, é o tal. Outras coisas que tem aqui para o usuário é área de trabalho, né? O caminho que nesse trabalha com área de trabalho remota, né? A parte de programas, DECOM, né? Coisa assim, né? Descagem, que é acesso remoto, você permitir o acesso remoto.
A gente vai ter uma aula de acesso remoto mais tarde no curso. E aqui, antigamente, até o aparecimento dessa função de política de rede ou NPS, né, do servidor, quando o usuário tinha que fazer acesso remoto, né, a gente tem que permitir o negar por aqui, né, e todas as informações sobre acesso remoto. Hoje em dia, a partir de 2008, né, nós temos o servidor de políticas de rede, ou NPS. Então você deixa por conta dele. Mas se você quiser por algum motivo não deixar por conta dele, pode vir direto aqui. Ambiente, as informações de logon, né, um script que você queira que ele trabalhe, alguma coisa assim. Sessões, que ele pode, quando você abre uma sessão remota, principalmente, quanto tempo ele pode ficar, se ele começa de trabalho, se ele é limite de tempo ativo, né? Desconecta a sessão se ele não estiver trabalhando. Isso é mais para de trabalho remoto, né? E controle remoto, você pode acessar os usuários, permitir ele trabalhar com ele, interagir na sessão, somente para fazer na área de trabalho. A maioria dessas configurações são para trabalho remoto. No final que você fez as modificações todas no seu usuário, é só dar aplicar ou OK, ou direto o OK que aplica. Beleza? Assim eu crio usuário aqui para os usuários dos computadores do Active Directory. Eu também posso criar usuários. Existe outra ferramenta, é nova, essa assim, né, é a novidade, é criar através né, central administrativa do Active Directory. Vou abrir aqui a central administrativa, ela é um pouco maior, certas funcionalidades novas só estão nela, então a gente tem que tomar muita ciência, ele realmente tem bastante coisa interessante na central administrativa.